Uou, eu gosto de mulher. Uou, eu gosto de mulher. E na videoaula de hoje a gente vai falar sobre a vida amorosa de Henrique VIII. Henrique VIII é um dos reis mais carismáticos da história da Inglaterra, que além de ficar conhecido por ser o responsável pela reforma anglicana, ele também era um erudito, era um escritor e um homem de grande conhecimento no seu século. O Henrique VIII não era para ter sido rei da Inglaterra. Na verdade, ele era o terceiro filho de Henrique VII e Isabel de York. E quem era o verdadeiro herdeiro de trono era o irmão mais velho dele, Arthur. Bom, justamente por causa disso, a gente tem poucos registros sobre o começo da vida, a infância do Henrique VIII. Afinal de contas, ele era só mais um dos filhos do rei que não herdaria nada. Portanto, a gente tem apenas registros ali de algumas celebrações que ele apareceu, de alguns títulos que ele ganhou. No começo do século XVI, as relações entre Inglaterra e França não estavam das melhores, e o rei Henrique VII resolveu casar o seu filho e herdeiro, Arthur, com a filha de Fernando de Aragão e Isabel de Castela, Catarina de Aragão. Bom, o casamento foi realizado, mas não durou muito tempo, porque o Arthur, 20 semanas depois do casamento, morreu. Bem, para quem sobrou todo o princípio de hereditariedade, para o irmão dele, que seria Henrique VIII. Só que o coitado do Henrique VIII tinha apenas 10 anos de idade. Imagina a pressão? Bom, o nosso amigo Henrique VIII não ficou muito feliz com a ideia de casar com Catarina de Aragão. Ele não era muito fã de espanhol e a Catarina de Aragão não era assim um espetáculo de beleza. Bem, por fim, as relações foram ficando cada vez mais tensas entre Inglaterra e Espanha, a ponto do Henrique VIII declarar que jamais se casaria com Catarina de Aragão. No entanto, em 21 de abril de 1509, Henrique VII morre e, no enterro do pai, Henrique VIII declara que ele cumpriria a vontade do pai e se casaria com Catarina de Aragão. O casamento de Henrique VIII e Catarina de Aragão não foi nenhuma maravilha assim logo de cara. Bom, os dois se casaram no dia 23 de junho do mesmo ano e o Henrique VIII foi coroado logo no dia seguinte. Rapidinho, a Catarina de Aragão engravidou, só que o primeiro nascimento, que data de 31 de janeiro de 1510, foi de uma menina que nasceu e morreu no mesmo dia. Bom, logo em sequência, a Catarina de Aragão engravidou de novo e novamente chegou a ter um filho chamado Henrique, que ela deu à luz no dia 1º de janeiro de 1511, só que Henrique durou apenas 7 semanas. Bom, o Henrique VIII, que era um cara bastante mulherengo, nessa época já estava tendo uma amante aí, traindo Catarina de Aragão, que a gente não sabe muito gente quem é. A gente sabe que era uma das irmãs de Eduardo de Stanford, né? Possivelmente Isabela ou Ana. Em 1514, Catarina de Aragão teve um outro aborto e finalmente em 1516 ela conseguiu gerar a primeira filha que sobreviveu, Maria. Só que isso não deixou ainda o Henrique VIII muito feliz. Afinal de contas, ele estava preocupado em ter um filho homem para conseguir garantir a manutenção da dinastia Tudor, que tinha acabado de se firmar como dinastia reinante da Inglaterra depois da Guerra das Duas Rosas. Bom, nesse período, o Henrique VIII teve uma das suas amantes que gerou o maior problema aí do princípio de hereditariedade na Inglaterra, Isabel Blount. Por quê? Ainda em 1518, a Catarina de Aragão teve outro filho e morreu novamente no dia do nascimento. Mas em 1519, Isabel Blount teve um filho que era Henrique Fitzroy,
que esse cara aí, ele vai causar muito problema na hereditariedade, porque ele vai ser reconhecido como filho bastardo de Henrique VIII. Logo no início da década de 1520, o Henrique VIII estava já com uma outra amante chamada Maria Bolena, com quem possivelmente ele teve 2 filhos, não se sabe ao certo se eram mesmo filhos de Henrique VIII, que era Catarina e Henrique de Casey. E então chegamos à minha amante preferida do Henrique VIII, Ana Bolena, irmã de Maria Bolena. Bom, vamos lá, vamos ver quem que era Ana Bolena. Ana Bolena era uma mulher extremamente sagaz, muito inteligente, muito bonita, que quando percebeu que Henrique VIII não podia ver um rabo de saia, foi para cima dele. Só que Ana Bolena, sagaz demais, sabia que a amante de Henrique VIII era coisa para ele pegar e dar um pé na bunda. E aí o que ela fez? Seduziu o Henrique VIII, e quando o Henrique VIII ficou doido por aquela morena espetacular, ela chegou para ele e falou: não, ó majestade, por que me tomas? Eu, amante do rei, jamais. Ana Bolena só topava sair com o Henrique VIII se fosse para ser rainha. E o Henrique VIII estava muito doido com aquela mulher e acabou achando que podia ser uma ideia muito interessante. Ana Bolena, apesar de ser uma mulher espetacular, lindíssima, ela tinha um defeito físico, ela tinha polidactilia, ou seja, 6 dedos em cada mão. Só que ela sabia disfarçar isso muito bem, com os vestidos com umas mangas longas no final do dedo mindinho e sabendo muito bem como movimentar aquelas mãos para que ninguém percebesse esse pequeno defeito de fábrica. Bom, então chegou uma hora que o Henrique VIII ficou numa sinuca de bico. A Catarina de Aragão não tinha filhos homens, então ele tinha algumas opções aí. Ou esperar a filha dele, Maria, crescer o suficiente para gerar um herdeiro masculino e passar a hereditariedade dele direto para o neto, o que poderia demorar muito tempo, afinal de contas a Maria ainda era extremamente jovem. Ou ele poderia legitimar o Henrique Fitzroy, ou então ele podia dar um pé na Catarina de Aragão e ir atrás da Ana Bolena. Bem, o Henrique VIII, ele bem que tentou se livrar da Catarina de Aragão por formas legais, só que não rolava, o Papa não aceitava que o casamento fosse desfeito. O Henrique VIII tentou argumentar de tudo quanto foi jeito, buscou ainda o fato de Catarina de Aragão ter sido primeira esposa do irmão dele e, portanto, ilegitimaria aí a hereditariedade do reino do cara, e nada disso deu certo. E aí o que acontece? Henrique VIII entrou na onda das reformas protestantes que já estavam acontecendo no continente e declarou a Igreja Anglicana, que significa igreja inglesa, que vem da palavra anglo, né, de anglo inglês. Bom, a Catarina de Aragão, por fim, foi enviada para um convento e o Henrique VIII e a Ana Bolena se casaram no dia 25 de janeiro de 1533. Logo em seguida, a Ana Bolena já engravidou e no dia 7 de setembro do mesmo ano, ela deu à luz a uma menina importantíssima chamada Isabel, que vai chegar a se tornar a Rainha Elizabeth I. Apaixonadíssimo por Ana Bolena, Henrique VIII, inclusive, vai acabar declarando Maria, a primeira filha do seu primeiro casamento, como uma filha ilegítima. Bom, uma mulher tão sagaz, tão inteligente, tão cheia de vida como Ana Bolena, acabou não aceitando muito bem o papel que foi reservado para ela de esposa do rei, para ficar lá enfeitando o palácio, e ela começou a atuar muito dentro da política, o que acabou incomodando tanto o Henrique VIII como muita gente dentro do governo da Inglaterra. E aí a Ana Bolena passou a ser uma pedra no sapato. A situação não estava muito boa para Ana Bolena, ainda mais que o Henrique VIII tinha arrumado uma nova amante, Margarida Shelton. Bom, a Ana Bolena chegou a engravidar diversas vezes, a gente não sabe muito bem ao certo, mas possivelmente 7 vezes ela chegou a engravidar ainda, e em todos esses momentos ela teve abortos. O problema maior foi na última gravidez e no último aborto de Ana Bolena. Era o ano de 1536, ano que morreu Catarina de Aragão lá no convento para onde ela tinha sido enviada. Bom, a relação entre Ana Bolena e Henrique VIII não estava das melhores. Nesse mesmo ano, certo dia, tá lá o Henrique VIII foi participar de um torneio de justas
caiu do cavalo, se machucou gravemente e nesse momento a notícia chegou para Ana Bolena, que estava grávida. Ana Bolena entrou em choque com o ferimento do marido e sofreu um aborto de um menino, finalmente o que poderia ser o herdeiro legítimo de Henrique VIII. Dá para imaginar que Henrique VIII não ficou nada feliz com essa notícia. As pressões aumentaram para cima da Ana Bolena e a Ana Bolena começou a ser acusada de alta traição, traição do rei, adultério e incesto. Um dos acusados de ser amante da Ana Bolena era o próprio irmão dela, Jorge Bolena. Nesse momento, o rei já estava com uma nova amante, né, que seria aí a sua terceira esposa, Joana Seymour, né, e uma série de grupos políticos em torno da Ana Bolena que se incomodavam com o posicionamento político dela, vão acabar acusando ela de todos esses crimes que eu comentei. Ela e outros 5 homens foram presos e condenados à morte por decapitação. 10 dias depois da morte de Ana Bolena, Henrique VIII casa-se com a nova amante dele, Joana de Seymour, que logo em seguida engravidou e deu à luz ao menino. Finalmente nasceu Eduardo, herdeiro do trono da Inglaterra. Só que a história não ficou muito boa para Joana Seymour. O parto foi meio complicado, ela teve uma infecção e morreu 20 dias depois do nascimento do filho. Logo na sequência, estimularam o rei a casar de novo e ele vai se casar com uma mulher chamada Ana de Cleves. Bom, o negócio é o seguinte, esse casamento durou muito pouco. É engraçado a gente ver o que foi que aconteceu, porque o Henrique VIII não conhecia a Ana de Cleves e ele contratou um pintor muito famoso na época, Hans Holbein, o jovem, né? E ele foi e pintou a Ana de Cleves. O problema é que o Hans Holbein parece que fez meio que um Photoshop, porque quando chegou o dia do casamento e o Henrique VIII viu a noiva dele, ele falou, pô, fui enganado, a do quadro era mais bonita. E ele não curtiu muito a ideia da Ana de Cleves. Ao que consta, a Ana de Cleves também não curtiu muito o Henrique VIII, porque logo na sequência ela aceitou muito bem que aquele casamento se desfizesse, confirmando inclusive que o casamento nunca tinha sido consumado. Para evitar qualquer problema aí, ela recebeu um título de irmã amada do rei, recebeu um título de nobreza, uma pensão vitalícia e algumas terrinhas, ficando lá no seu cantinho para o resto da vida. 2 coisas importantes desse breve casamento com Ana de Cleves. Primeiro, Hans Holbein passou a ser pintor oficial da corte inglesa. Segundo, foi um momento onde a igreja anglicana e a igreja católica vão voltar a se reconciliar. A família de Ana de Cleves era bastante católica. A nova esposa de Henrique VIII era antes dama de companhia de Ana Bolena. O nome dela era Catarina Howard. Bom, outro casamento que não durou muito tempo, porque logo depois que Catarina Howard casou com Henrique VIII, já vieram as denúncias que ela é que tinha um amante dessa vez. Tomou Henrique VIII, tá vendo como é legal? O amante dela era um cara chamado Tomás de Culpeper, né? E muito rapidamente se confirmou que realmente era amante, tanto ela quanto o amante confessaram o caso e o casamento se desfez. Dá para imaginar que o fim do casamento entre Catarina Howard e Henrique VIII não se desfez assim tão simplesmente, ela acabou também decapitada, assim como Ana Bolena. A última esposa de Henrique VIII foi uma mulher chamada Catarina Parr. A Catarina ela foi responsável por fazer com que o Henrique VIII voltasse a se aproximar das suas filhas, Maria e Isabel, mesmo ficando atrás de Eduardo na linha de sucessão. E vai fazer com que os católicos sejam retirados da administração inglesa, dando mais espaço para os anglicanos e vai gerar uma aproximação da igreja anglicana com o calvinismo. Catarina Parr vai acompanhar Henrique VIII até o final da sua vida, que foi acompanhada também de uma degradação física e até mesmo psicológica. Ele ficou obsessivo com perseguição, desenvolveu uma obesidade mórbida, fora por ele ter pego sífilis uma série de vezes durante a sua vida, cheia de desavenças e mulheres para todo lado, né, que gerava nele uma série de
pústulas fedidas pra caramba, espirrando pus pra todo lado. O Henrique VIII, que era um cara bonitão e sedutor no começo da vida, acabou sendo um gordo, nojento, fedorento, repulsivo no final da vida. O problema é que nenhum dos herdeiros do Henrique VIII acabou deixando descendente, nem Eduardo IV, nem Maria I, nem Elizabeth I acabaram deixando descendente, colocando fim à dinastia dos Tudor. Aprendeu mais essa? Curtiu a videoaula de hoje? Se curtiu, vai embaixo, dá um curtir. Não curtiu, vai lá embaixo, dá um descurtir. Diz por que você não curtiu, diz por que você curtiu, deixe sua dúvida, deixe sua questão. Essa foi a Prancheta do Suetônio, eu sou o professor Fábio e você deveria estar estudando. Você deveria estar estudando. Tchau, tchau. Mua, mua, mua.